Fala, Maçã Atleticana, temos aqui um corte da coletiva do Dudu, oficialmente apresentado aí pelo Galo. Infelizmente não pode estrear agora por causa que a janela de transferência ainda não está aberta, mas já foi oficialmente anunciado. Vamos conferir o que ele falou à sua chegada aqui ao Galo. Temos aqui um trecho, um corte dos donos da bola. Os créditos aqui na descrição, a TV Band Minas. Vamos conferir as últimas informações do nosso galão e ver o que tá rolando aí nos bastidores da apresentação do Dudu. Bora! Tá falando do Dudu lá que ele tá vestindo a camisa do Atlético agora na apresentação. Opa! Sobe som aí, já abre o som lá pra gente acompanhar a apresentação do Dudu. Um largo sorriso de aeromoço, hein? Aqui é Galo. Bora, Dudu. Protocolo, né, de prática que a gente tem adotado aí nas últimas apresentações, né? Vamos deixar aberto aí agora para vocês perguntarem, fiquem à vontade, né? Dentro do que o Cássio falou, manter a organização aí, mas né, o Dudu está disponível, está à disposição para poder atender a todos aí, tá bom? Obrigado a presença de todos, seja bem-vindo e vamos ser felizes, rapaziada. Obrigado, então. Tamo junto. Tá bom. Não, é só pra mim ver a pergunta e depois eu acho. Tá bom. Para começar, Dudu, não tem como não perguntar. Para começar, eu queria que você explicasse pra gente essa sua saída do Cruzeiro, chegada no Atlético, como que foi a cronologia das coisas? Cara, eu acho que a gente tinha um projeto no Cruzeiro, né? E não deu certo. Acho normal isso, tanto da minha parte como da parte do Cruzeiro. A gente entrou num acordo, eu e o presidente, conversamos olho no olho e decidimos que cada um que poderia seguir um caminho, que era a rescisão de contrato, e para mim foi coisas normal que acontece no futebol. Então eu decidi da rescisão junto com o clube, e eu acho que uma coisa que acontece no futebol, para mim tá tudo certo. Agora é pensar para frente, é pensar no Galo. Venho para usar essa camisa, venho para mim honrar essa camisa. Pode ter certeza, o torcedor, que eu vou dar o meu máximo aqui pro clube, para mim sempre sair bem aqui desse estádio, sair feliz e ter o torcedor feliz do meu lado. A gente está agora aqui no Balanço Geral e a gente foi para as ruas ouvir um pouco o pessoal da torcida do Galo, né, em relação à sua chegada. Muita gente super animada, mas também muita gente com o pé atrás. Como é que vai ser esse posicionamento seu em relação à torcida daqui para frente com o seu início? Eu fico feliz pelos torcedores que estão animados com a minha chegada, né? Eu espero que eu possa representar eles dentro de campo. E eu acho que o jogador de futebol tem que demonstrar aquilo que é dentro de campo, né? Então eu vou procurar fazer isso e tenho certeza que alguns torcedores que ainda estão em dúvida, quando eu jogar, quando eu demonstrar o meu futebol, eles vão estar me apoiando, vão estar apoiando o Atlético, isso que é importante. Para mim o mais importante é o torcedor estar apoiando o Galo, tá na arena, tá enchendo o estádio, e eles podem ter certeza que vai ter um cara dentro de campo que vai estar sempre pensando neles e pensando em honrar a camisa e fazer o melhor pro Galo. Dudu, nós estamos ao vivo aqui agora na tela da Band. Uma coisa que a gente tem que falar é sobre gramado sintético, né, cara? Uma entrevista há um mês mais ou menos atrás, você falou que 85% da sua lesão no joelho era devido ao gramado sintético. Como você encara isso agora, tendo que jogar em casa na Arena MRV, onde o gramado também é sintético? Cara, eu acho que se você for perguntar a maioria dos jogadores, eles vão preferir jogar na grama natural, né? E eu também não sou diferente, não posso ser aqui mentiroso, né? Mas eu sou profissional e tenho que respeitar que aqui no Brasil é uma cultura que está tendo, que é os times botar a grama sintética, e aqui no Galo a gente tem a grama sintética. Eu vou procurar jogar na grama sintética, vou procurar fazer o meu melhor como eu sempre fiz. Joguei muitos anos na grama sintética lá no Palmeiras, e eu espero que eu possa ser feliz como eu fui lá no Palmeiras, aqui no Galo também. Mercado da bola envolvendo o Atlético. Eu estava agora no Jogo Aberto e aí o Alexandre Pretzel, que é do Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, me chamou e disse: Tchê,
Cristaldo está indo para o Atlético? Eu falei, Thiago, busca aí. Então, e aí a informação que eu tenho é a seguinte, isso de fato é uma coisa que vem do Grêmio, um movimento que vem do Grêmio, pensando na possibilidade de contratação do Matheus Mendes, que nós trouxemos aqui ontem em primeira mão. Que o Grêmio tem interesse na contratação do Matheus Mendes, goleiro de 26 anos, pertence ao Atlético, tem contrato com o América de empréstimo até dezembro de 2025, o vínculo com o Galo se encerra em dezembro do ano que vem, e o Grêmio tem interesse em levá-lo na próxima janela de transferências e estaria disposto a colocar de fato o Cristaldo numa eventual negociação pela ida do Matheus Mendes lá para o Rio Grande do Sul. O ponto é, de acordo com uma fonte do Atlético, hoje o Atlético não tem interesse na contratação do Cristaldo. Não é um nome que hoje o Atlético teria interesse em contar no elenco do Cuca. Eu honestamente não me lembro do futebol do Cristaldo, cara. É porque é assim mesmo, aparece, desaparece. Meia Vila de criação. Sante a gente consegue falar. Vamos lá. É bom. Meia de criação, destro. Eu acho que será que é esse o nome que o Atlético está precisando? Eu acho que não. Cara, eu fico assim, eu entendo que o Atlético tem várias necessidades, mas a principal necessidade para mim, eu não vejo surgir só se o Atlético está trabalhando de forma muito silenciosa para conseguir os volantes que o Atlético precisa. O Atlético não precisa de um volante, o Atlético precisa de volantes no plural. E isso precisa para ontem. O Atlético já precisava estar se movimentando para quando ter a parada, o Atlético já poder, o Cuca, trabalhar com esses atletas para fazer que eles se entrosem com esse time, para quando retornar do Mundial, o Atlético já está utilizando esses personagens para evoluir o time do Atlético. E eu não sei se o Cristaldo seria esse jogador para acrescentar logo de cara no meio-campo do Atlético, Breno. Eu acho que não é aquele jogador que vai ter uma unanimidade, não chegar e falar assim, ó, chegaria para ser titular. Chegar para agregar, sinceramente, o Atlético eu acho que agora precisa do quê? De volante titular. Quem vai chegar para assumir esse meio de campo do Atlético? O Atlético precisa disso. Matheus Fernandes. Mas tá caindo, mas são jogadores, por exemplo, o Cristaldo ele tá de saída do Grêmio. Então seria um jogador conveniente pro Grêmio, não pro Atlético. Não, tô dizendo o seguinte, sabe aquele negócio assim, tá no mercado, traz. Cara, eu sinceramente, nesse ano, nenhum gol, nenhuma assistência. Se pro Grêmio... Você trocaria no Vila Sante? Se pro Grêmio ele não tá servindo... Esse aí é o que o Cuca Mas quer, o Vila Sante eu acho que não vai sair. Mas você de lá. trocaria no Vila Sante, se fosse... Esse sim. Vai o Matheus Mendes, não, o Vila vem Sante o Vila tem mais Sante. qualidade. Tem mais qualidade. E joga em posição diferente. Eu mandaria mais um jogador ainda do elenco. Ainda mandaria o Bernard. De brinco. E o Filipão... Você pode ter certeza que o Filipão toparia. O Bernard? Alegria nas pernas, irmão. Mendes, em troca do Vila Sante. Agora aqui, reprovaram o Volpe lá, tá legal, hein? Nossa. O Volpe lá já depois que o Groy saiu dele, do Thiago, gol é de do 8 Grêmio. milhões de euros, não é isso? Quem foi que veio aqui e participou conosco lá? O JB Filho. Foi 8 milhões. Eu acho que ele falou 15, não? 8 de euros. 8 de euros? 8 de euros. 8 de euros. É muito. É muito. É muita grana, muita grana. Mas esse, ok. É um jogador que agrada ao Cuca. Esse agrada ao Eu Cuca acho e bem entraria assim. no time do Atlético. Também acho. Agora o Cristaldo não. Nem um pouco. E o Matheus Fernandes? Parece que a coisa tá desenrolando, né? Eu não acho o Matheus Fernandes ruim, mas não acho que ele soluciona um problema que o Atlético está vivendo, que é a questão do volante. Ele é volante, para mim ele é um jogador razoável, mas ele não soluciona. Falando em Matheus Fernandes... não resolve o problema. Você estava dizendo que hoje... É o Matheus Fernandes. Pois é, mas a reunião já é para selar? Não sei se é para selar, mas eu sei que o mesmo empresário dele é do Dudu, né? O grupo, e eles vão reunir lá, depois da apresentação do Dudu, deve ter uma reunião na Arena MRV e eles vão conversar sobre o Matheus Fernandes. Então, eu imagino que é o que eu acabei de dizer. a coisa pode caminhar. Eu acho Só que não é um nome que eu gostaria, sinceramente. Eu acho que é um jogador que... Sempre tem a jogadinha do empresário, né? Nunca falha, é incrível. Ele pode agregar, mas ele não resolve o problema. Cara, nem um pouco, velho. Ele chegaria para compor elenco. É um jogador que está sendo subutilizado no Bragantino. Eu não posso, de verdade, entender que um jogador que não está sendo bem utilizado no Bragantino vai chegar aqui para ser protagonista. O Atlético precisa buscar protagonistas para esse time. O Atlético não tem hoje no seu elenco
atletas nesse perfil. O Atlético tem o Hulk, que já está aqui há muito tempo e carrega esse time nas costas. Gente, o jogo dele contra o Fluminense, você vê que o Hulk continua sendo aquele cara do soldado de um homem... como que é? Exército de um homem só. Engenheiro do Havaí. Engenheiros do Havaí. Exército de um homem só. Difícil exercício de viver em paz. E realmente ela vive nisso. É um Mas o que difícil você quer, exercício de viver em o que paz. você quer e o que o torcedor quer, para o Atlético conseguir esse jogador, tem que colocar a mão no bolso. Porque Porque essa questão só de oportunidade de mercado, eu o que você falou aí, oportunidade de mercado... Eu estou errado? Não, claro que não. Você está numa péssima fase hoje, hein, Brandão? Não estou falando que está errado, não, gente. Está falando que está errado. Eu estou falando que está errado, não. Eu estou falando que o principal ponto que ainda não aconteceu é porque a diretoria tem que entender que ela vai ter que colocar a mão no bolso. Porque esse negócio de só oportunidade de mercado, tem hora que dá certo. Tem, mas tem hora também que não dá. E uma coisa é você arrancar. E uma coisa é você arrancar alguém do banco de reservas do Flamengo, que tem um elenco excelente, pode ser alguém útil no seu time de fato. Ou do próprio Palmeiras. Caso do Atlético, caso do Cruzeiro. Os dois casos. O Cruzeiro trouxe o Fabrício Bruno, banco no Flamengo, zagueiro titular aqui. O Atlético com o Rony. Mas isso não se estende, por exemplo, o Red Bull Bragantino, né? Quando a gente olha o elenco. Mas tem um negócio assim, se os caras falam que não tem dinheiro, não tem o que fazer, gente. Precisa contratar. Eu também Thiago, mas no começo do ano o papo era esse também, Eu acho que você tem que comprar eu acho que vocês têm que todos comprar um apartamento do lado da minha casa. Thiago. O dinheiro é seu, mas sabe qual que é a diferença? Mas sabe qual que é a diferença? Peraí, mas sabe qual que é a diferença? Eu acho que pode ser mais criativo, mas hoje não tem como exigir que os caras invistam. Eu não tenho essa condição, mas você não vai me ver no final do ano viajando para Ibiza, porque é exatamente isso que o Atlético faz, muitas vezes. Não, seria maravilhoso. Fala que não tem dinheiro para montar o elenco no início do ano. O Atlético fala que vai um pouco mais tímido no mercado. Você olha, o Atlético é o terceiro clube que mais fez investimentos. 158 milhões. Sabe? Então, a questão é mas isso. O que eles alegam nesse momento é que eles não conseguem contratar. E, cara, honestamente, eu acho que eles são os grandes responsáveis. Porque eu acho que gastaram mal, em alguns momentos, o dinheiro do clube. Mas, assim... O ponto Até que enfim você está concordando que o planejamento não foi bom. Até que enfim. Demorou pelo menos 5 meses para você entender isso. Né? O ponto é, eles precisam agora, para mim, contratar 2 volantes. Mas se os volantes que eles podem contratar são o Matheus Fernandes e sei lá, o William Arão, mas não dá para ter nada melhor com criatividade, irmão. Posso falar? Dá para olhar para o mercado, dá para olhar para o mercado colombiano, dá para olhar para o mercado equatoriano. Dá. Você acha que dá? Everton. Mas peraí, irmão, quem trabalha com isso tem obrigação. Porque se o time é pouco físico e não tem dinheiro, sério, Matheus Fernandes, você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acho próprio gente, eu acabei de falar do Matheus Fernandes aqui. Ejaculação precoce. Eu acabei de falar do Matheus Fernandes aqui, HG. O seu casamento não vai durar muito tempo desse jeito. Então é o seguinte, perdi o raciocínio. Matheus Fernandes, você está falando que o Matheus Fernandes não era a solução. Você falou que o Cara, mas não dá para você olha, vamos olhar para o mercado aqui. Quem não é no Bragantino que o Bragantino está usando? Então tá. Vamos lá pro Grêmio lá. O Cristal do Grêmio não quer. Não pode ser assim, não. Esses caras normalmente são sugeridos. A primeira coisa que o Atlético tem que fazer é pagar, né? Quem ele deve. Vai lá, paga o Cuiabá, não vai pagar na justiça. Paga lá o Atlético Paranaense. Agora, como é que tá enfiando dinheiro, cara? Porque não tá pagando e não tem dinheiro para contratar. Você precisa perguntar lá, quando você for lá na coletiva dos homens lá. Amanhã ele vai ter essa oportunidade, né? Pois é, para saber como é que vai fazer. Como é que tá o Fred, que jogava no Inter, que foi revelado no Atlético? Tá onde? Mas eu não sei, olha aí pra nós aí. Pois não, fala aí, você vai doer. Acho que futebol turco, Thiago, é porque eu não se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Por exemplo, de criatividade, né? Que a gente tá falando de criatividade, aí muita gente fala assim, então fala alguma coisa em um momento de criatividade. O Atlético foi criativo quando foi buscar o Paulinho. O Paulinho, uma oportunidade excelente. Outro nome, o Savarino. O Savarino foi visão de mercado. De você pegar e conhecer o que está acontecendo no seu entorno. Colômbia, Venezuela, Uruguai, Argentina. Você pega e vê em um personagem que vai acrescentar aqui. O Savarino acrescentou aqui, tanto é que saiu e voltou e foi campeão novamente, jogando pelo Botafogo. Então, ou seja, um nome que acrescentou e muito. Não só para o Atlético, para o futebol brasileiro. E o Paulinho está aí, acrescentando. Agora, é isso que você acabou de falar. Eu não posso entender e aceitar
O Atlético, com a grandeza que tem, com o investimento que teve nesses primeiros meses, que o Valor acabou de lembrar, é o terceiro time que mais investiu, fica trazendo. Ah, tá sobrando no Bragantino, tá sobrando no Juventude, tá sobrando no Grêmio, tá sobrando no Internacional. E vem pra cá, pô, se fosse o Michael lá no Flamengo, pode vir pra cá. Né? Outros que depende de onde você está tirando. O Luiz Araújo, experiências do Atlético, Luiz Araújo, opa, tá na reserva do Flamengo, vem pra cá. Aí vale. Nesse sentido, não foram tão experientes, né? Porque assim, o futebol não tem... Tem algumas coisas que não tem lógica no futebol, mas qual a chance? Quem tem mais chance? Assim, a pergunta a seco, a princípio, de dar certo. Você trazer um reserva do Corinthians ou do Red Bull Bragantino? E o reserva do Corinthians está aí hoje no Atlético, que para muitos não serve para nada, que é o Fausto Vera, mas está sendo titular. O Daverson, vamos lembrar como é que ele veio para o Atlético? Ele estava escanteado lá no Cuiabá também. Então o Atlético pode trabalhar com essa situação de dar uma olhada nos bancos de reservas dos outros 19 clubes da Série A? Pode, mas não pode ser só essa a via de criatividade. Até porque o Atlético, o Corinthians acertou para mim em 2 nomes, cara, assim, que o Corinthians foi muito criativo. O Carrijo. É tudo que o Atlético precisava, era de um Carrijo. Martínez e outra é bom. coisa, Martínez também foi bom. O Garro. Como joga a bola o Garro. Isso é ser criativo. Foram criativos. O Carrijo, cara, o Carrijo é um monstro. Aí o Palmeiras trouxe o Giai, né? Trouxe o próprio... Giai que jogou contra o Atlético. Rios. Você não gosta dele. Aí eu tô falando de jogador. O Richard Rios sai do Guarani, na segunda divisão. O Abel, sabe? Então, às vezes não é só a questão da grana no jogador. Você tem que investir mais no seu staff, enfim, para ajudar o clube a ser mais criativo. Você está falando do Palmeiras aí. Uma coisa que está me chamando a atenção. O Gabriel Grando, nem o Grêmio quer e o Palmeiras está querendo ele, cara. E o Palmeiras... É porque o Lomba talvez esteja saindo, né? Pois é, mas estou dizendo assim... Eu também não entendo, eu também não entendo, né? Esse movimento. Porque eles veem no Grando alguma valência. Ele veio aqui no modo Visite BH. Pois é, chegou aqui, não virou nada, mas o Palmeiras está negociando para levar ele para lá. Enfim, final de semana, o Cuca e o Jardim falando do clássico. Roda aí. O time também vem do desgaste, né? O que a gente pensava lá em Iquique, pôr um time forte, vencer o jogo para você poder depois dar uma descansada no time na quinta agora. Então fica agora o pensamento, você descansa o time na quinta, joga para jogar o clássico domingo, ou bota o time para jogar e classificar na Sul-Americana. Disso tudo só vou estar certo se eu vencer. Eu vou-vos dizer que não houve uma gestão de alguns jogadores. O objetivo era a vitória, independentemente de gestão, mas no momento que estamos em 4-0 e podemos gerir alguns jogadores para termos o plantel, o efetivo, tudo disponível para o próximo jogo do Brasileiro, o fizemos. Em relação à importância, desculpem que eu diga, neste momento a importância do próximo jogo, vamos jogar um jogo do Sul-Americana, estamos eliminados, queremos nestes últimos 2 jogos da Sul-Americana, na nossa casa, apresentar uma melhor imagem e dar continuidade a este ciclo que temos conseguido de resultados positivos. Ô Galante, vale para você, vale para o Valor. Quando você está numa semana de clássico, aí o jogo do seu rival é um pouco mais cedo. Aí o Cruzeiro vai lá e atropela, escama o Sport. Nenhum outro clube tinha feito com o Sport que o Cruzeiro fez. Aí você vai para um jogo, aí vai lá, busca o placar, vira o jogo para cima do adversário, cede o empate no finalzinho, mas no final você vai lá e mete 3-2. Nós estamos falando de confiança. A confiança do Cruzeiro está gigante depois do que aconteceu. O Atlético vai jogar na casa do Cruzeiro. Você já parou para pensar a importância que foi essa vitória para cima do Fluminense? É importante a vitória, mas também é uma semana muito importante para o Atlético, porque se o Leonardo Jardim está numa situação confortável, de que ele vai poder poupar o time dele todo, porque não vale absolutamente nada o jogo do Cruzeiro, o do Atlético não. Porque o Atlético está brigando ali, o Atlético não é o líder do seu grupo. Está em jogo a classificação, está com um ponto a menos do que o líder, joga com o Caracas, que tem a mesma pontuação que o Atlético, ele precisa de 2 vitórias dentro de casa, então quer dizer, o Cuca já viu também, né, e não é novidade para ninguém, que quando ele poupa muitos jogadores, o time não entrega.
o time passa dificuldades, como a gente viu em outros jogos. Então eu imagino como é que deve estar a cabeça do Cuca, porque ele tem que fazer um bom jogo, tem que montar um time competitivo para poder vencer o Caracas em casa sem a torcida, né, que poderia ser um fator, inclusive, para ajudar dentro da Arena MRV, lotada, mas não vai ter. E tem que montar um time para poder enfrentar o Cruzeiro, que está no momento melhor do ano, esse momento. Agora, só para deixar claro, o Atlético está nessa situação e o Cuca está passando por isso, porque ele, Atlético, se colocou nessa situação ao passar um vexame de sequer vencer o Iquique na semana passada. Para. É isso aí, massa. A coletiva do Dudu foi um pouco tumultuada, não deu para entender muito bem ali o que a comunicação do Galo quis fazer ali, sei lá, ficou meio uma muvuca. Eu acho que se fosse uma sala de coletiva do modo mais tradicional, seria a melhor apresentação aí, mas foi o trecho que eu consegui pegar aqui da coletiva, da entrevista de apresentação dele para vocês. O que a gente deseja é muita sorte com a camisa do Galo, competência e honre a camisa, né? Porque não adianta nada aí ter a boa vontade do técnico, ter a boa vontade da torcida e o jogador aí às vezes pegar uma birra por causa de banco, que aconteceu também aí no Cruzeiro, mas eu acho que isso aqui no Galo não vai acontecer, vai vir para agregar. E olha, se demonstrar um futebol 70% do que o Dudu pode mostrar do seu potencial, é titular absoluto, hein? Então torcer para que encaixe no esquema de jogo do Galão e que seja muito feliz com as nossas cores, não é mesmo, Massa? Comenta o que você achou desse trecho, desse corte que eu separei para vocês. Acho que ficou um pouco meio confuso aqui, mas deu para vocês entenderem um pouco aí da coletiva e das últimas informações também do nosso galão de mercado da bola. O Galo se movimentando na próxima janela, se reforçar aí ainda mais. Tamo junto, vou ficando por aqui. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Galo para vocês. Falou!